Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, no tema dos radicais, trabalhando então as potências da expoente racional. Os dois próximos vídeos eu vou apresentar aqui dois itens que considero de grau elevado, porque vocês costumam patinar um bocado quando têm estes problemas com radicais, mas isto está cheio de letras, ou seja, não há números, é só letras. E vocês assustam-se logo, acham que isto é assim uma coisa muito difícil, mas eu digo-vos já, eu pessoalmente prefiro com letras, porque tendo só letras não é necessário fazer cálculos. E as ideias nunca mudam, mantêm-se constantes. As regras não vão mudar porque vocês têm isto cheio de letras, as regras continuam a ser as mesmas. Vocês ficam com o trabalho mais facilitado, porque em termos de cálculos, de contas numéricas, não há, então é só mesmo trabalhar ideias. Então vamos resolver o seguinte problema, que terei de um caderno de exercícios para este novo programa de Matemática A, que supostamente este exercício saiu no Exame Nacional. Não consigo precisar o ano, mas suspeito que na altura talvez ainda existissem alguns dinossauros. Bem, o exercício diz-nos o seguinte: efetua as operações indicadas e apresenta o resultado, quer dizer, o resultado final na forma de potência. Então como é que nós podemos encarar esta expressão que está aqui? Eu vou pensar nela assim em duas partes, não é? Vou pensar nela assim neste termo, tenho aqui um quociente, não é? Vou tentar simplificar este termo, este primeiro termo, e também vou simplificar este segundo termo, e uma vez tendo os dois termos simplificados, vou proceder então ao quociente entre os dois e vou fazer isto em separado. Quer dizer, vou fazer aqui um cálculo auxiliar e vou simplificar este termo. Depois farei outro, simplifico o segundo e depois no final volto à operação e faço o quociente. Então no primeiro termo nós temos assim parênteses retos, e depois temos assim parênteses curvos, e temos assim a raiz quadrada, né, de a elevado a n, depois tudo elevado a 1 sobre n, e depois ainda temos isto elevado a p. Eu vou apelar aqui a duas regras que já expliquei no vídeo anterior. A primeira, quer dizer, não tem ordem, é aquele caso onde nós podemos transformar um radical numa potência da expoente racional, ou seja, se tivermos assim a raiz de índice n de a elevado a t, isto é a mesma coisa que ter a elevado a t sobre n. E, olhando assim para isto, também apelar à regra das potências, sempre que eu tenho a elevado a b e depois tudo elevado a um segundo expoente, isto é igual a elevado ao produto, né, entre os expoentes, ou seja, b vezes c. Apelando então a estas duas regras, o que vou fazer em primeiro lugar é transformar este radical aqui numa potência de expoente fracionário. Então isto seria igual a ter assim parênteses retos. Transformando então o radical, vou ficar com a elevado. Lembrem-se disto, o coeficiente do radical, que neste caso é um radical de ordem 2, não é? Então o coeficiente do radical, o índice é 2, e o índice é sempre o denominador do vosso expoente racional. Isto ficaria então a elevado, e reparem, o expoente do radicando é o numerador, então a elevado a n sobre o índice do radical, que é 2, e depois teria isto ainda elevado a 1 sobre n, e depois ainda tudo elevado a p. Podia já fazer assim este produto entre estes três fatores, mas vou fazer isto com calma, vou fazer isto nas calmas. Agora vou aplicar esta regra, neste caso, né? Neste caso aqui, tenho potência de potência, isto seria igual, posso agora ficar com apenas um parênteses curvos, e vou multiplicar estes dois expoentes, ficaria com a elevado a n sobre 2 vezes 1 sobre n, e depois tudo ainda elevado a p. E vou fazer o produto entre estes expoentes. Reparem que estes n's podemos cancelar, porque vamos multiplicar por n e dividir também por n, o que isto ficaria a elevado simplesmente a 1 meio.
E depois ainda tinha isto elevado a P, então vou voltar a aplicar esta regra das potências, de potência. Ficaria então com A elevado a 1/2 vezes P, o que é a mesma coisa que ter P sobre 2. E este primeiro termo está simplificado. Vou proceder agora à simplificação do segundo. E no segundo nós temos a raiz, de novo num cálculo auxiliar, nós temos então a raiz quadrada, raiz de índice 4, de A elevado a 2P menos 1. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu podia fazer algumas coisas, mas aquela que me passa assim pela cabeça é fazer já esta transformação. E como é que eu posso fazer esta transformação? Reparem que o expoente do radicando qual é? É 2P menos 1, quer dizer, a regra não muda. Eu expliquei isto no vídeo anterior. Este expoente T aqui não tem de ser um número único ou uma única letra, pode ser uma expressão, como é este caso. Então, quer dizer, olhando para isto, o meu T seria 2P menos 1, então vou aplicar a mesma regra, nada muda se tiver uma expressão. Vocês devem encarar isto como o expoente do radicando, seja algo único ou seja uma expressão. É igual, a regra não muda. Então isto seria igual a A elevado, o expoente do radicando fica em numerador, ou seja, 2P menos 1, a dividir então pelo índice do radical, ou seja, índice 4. E então já tenho assim isto na forma mais simplificada, ou pelo menos naquela forma à qual eu queria simplificar. Uma vez simplificados os dois termos, eu vou retomar a expressão, e vou dizer que esta expressão é igual, e vou pegar nos termos simplificados, a ter A elevado a P sobre 2, a dividir por A elevado a 2P menos 1 sobre 4. E o que vou aplicar aqui é as regras das potências para divisão de duas potências com a mesma base. O que é que nos diz essa regra? Mantemos a base e fazemos a subtração ou a diferença, como quiserem pensar, entre os expoentes. Então eu vou ter assim P sobre 2 menos, e depois aqui vou ter 2P menos 1 sobre 4. E agora vou fazer esta operação aqui nos expoentes. Para fazer a diferença vou ter de reduzir ao mesmo denominador. Nesta fração bastaria multiplicar quer numerador quer denominador por 2, obtendo A elevado a... Vou ficar com uma única fração de expoente de denominador 4 e em cima, reparem, 2 vezes 2 dava 4, né? Depois tenho os mesmos denominadores e fico uma única fração, denominador comum. 2 vezes P dá 2P. Cuidado com este menos, muito cuidado com este menos, é que este menos está a subtrair por toda esta fração, então este menos aqui em numerador deve ser encarado, assim vocês coloquem-me parênteses nisto. Então isto ficaria 2P menos 1. Colocar parênteses de modo a que depois apliquem a distributiva e de modo a que este menos influencie todo o denominador, porque se vocês tivessem aqui menos 2P menos 1 estaria errado, porque estariam a subtrair unicamente por 2P e não também por menos 1. Por isso, quando têm menos uma fração como um todo, ao colocarem sobre a mesma fração, esse menos depois abram parênteses, não dá asneira, ok? Fazendo então estas operações, isto há de ser igual a eu ter A e depois elevado, apelando ali à distributiva, há de ficar 2P menos 2P e menos 1 vai dar mais 1 sobre 4. O que isto ainda há de ser igual, reparem que os dois P's cancelam e fica A elevado a 1 sobre 4, ou seja, A elevado a 1 quarto. Agora, eles querem o resultado final em potência ou em radical? Sob a forma de potência, ok? Então o problema estaria resolvido. Caso vos pedissem o resultado final numa raiz, sob a forma de raiz, vocês apelavam a esta regra. É esta regra que apresentei aqui, mais uma vez vos digo, esta regra vai nos dois sentidos, não é?
Então eu podia olhar assim aqui para esta potência, o denominador dá-me o índice do radical e o numerador dá-me o expoente do radicando. Ou seja, caso fosse necessário, neste exercício não, a resposta seria esta, ponto, querem sob forma de potência, mas se vos pedissem sob a forma de radical, isto ficava o radical de índice 4 de A elevado a 1, não seria necessário colocar. Assim, em forma de potência, o resultado final, esta seria a sua forma em termos de radical. Fico-me então por aqui, na resolução deste exercício. Farei mais um, ainda mais complexo que este. Eu não achei este muito complexo, mas vocês triplam-se um bocado quando têm estas letras todas. Acham que é uma coisa muito difícil? Sinceramente, acho que não. Acho que é mais fácil porque não têm que fazer cálculos a nível de contas numéricas. Fico-me então por aqui, tchauzinho e até ao próximo vídeo. Até já.